Então, nós paramos na última aula nos princípios para o sucesso do sistema de medição, e hoje nós começamos com vocês dando uma estudada na apostila para dar uma recordada em tudo que nós vimos nas outras três aulas, e eu pedi que vocês marcassem aquilo que, que te que você achou mais interessante, tudo. Começa aí, Anderson, para a gente. O que que você pode compartilhar que você leu aí? Todos os itens que você leu e que você achou que é interessante, que fez você fixar os conhecimentos a respeito do que você estudou na semana passada. Olha, Sônia, o que mais me marcou, que eu achei, foi a matriz Smart. A matriz Smart, técnica Smart, né? No É uma caso, técnica smart, que toda meta precisa ser smart, não é isso? toda meta precisa ser Smart. E Exatamente. aí, e aí tá Porque bem explicadinho, né? O que que você quer não, dizer? tá realmente muito bem explicado, tipo, até quando você vai ter uma meta, né, para alcançar um objetivo. O objetivo é um conjunto de metas, né? Um objetivo principal, vou criar metas para se realizar esse objetivo. E essa matriz Smart fala de uma maneira bem cheia, por assim dizer. Pô, desde deixar específico a meta, ter uma meta mensurável, alcançável. E, Realizável, quer ver? Eu voltar aqui. Alcançável, realizável e baseado em tempo. baseada no tempo, né? Porque a meta a gente muda, tá? É muito interessante esse negócio do baseado no tempo. Porque você tem uma meta, alcança a meta, você muda a meta, tá E certo? assim Então, vai continuando, né? e lembra do PDCA que nós falamos lá no outro curso que nós fizemos? Que você planeja alcançar um objetivo, aí você cria indicadores, médico, metas bem smart, né, específica, mensuradas e tudo. Aí depois você faz o quê? Você planejou. Aí você realiza as ações que tem que realizar. Aí você vai fazer o quê? Você vai verificar se o que foi alcançado está de acordo no cheque, né, no PDCA, planejou, faz. Aí você verifica se o que foi alcançado está de acordo com o que foi planejado, né? E aí você vai manter a meta ou melhorar a meta, e aí você vai tomar novas ações para planeja novas metas e o ciclo PDCA vai acontecendo. E Mas foi assim legal. evoluindo continuamente, né? Nós nascemos para crescer, sabe? E as empresas também, tudo. Porque se você não faz nada, o concorrente faz, né? Aí, Aí danou-se. pois é, você não pode parar. É como se estivesse numa escada rolante, sabe? E você não pode parar na escada rolante, você tem que ir subindo, porque senão você vai cair. Se você parar, você pode, sabe? Tem duas escadas subindo e o concorrente está indo ali também. Então, se você parar ali, você vai é, ficar para trás. Não pode, não, né? Que mais que você gostou além da meta Smart? Do, Teve eu olhei também, que eu olhei com um pouco mais de atenção, foi os indicadores, né? O indicador OKR, deixa eu ver se eu acho aqui o significado. OKR. Objetivos e resultados-chave. Objetivo-chave de resultado, né? O de objetivos, K de key, de chave, e R de resultado. Objetivo, resultado, para resultado-chave. A soma de tudo, né? É o objetivo com meta, né? O OKR, né? Objetivo com meta, realmente. É, Que vai falar, né, de uma metodologia mais colaborativa, comunicada. Quando você já tem os seus objetivos claros, né? Você vai comunicar esses objetivos e focar os esforços para bater as metas. para bater as metas, é isso aí.
Então, vai focar nos esforços para alcançar o objetivo, para bater as metas e alcançar o objetivo, né? Ok, tem mais alguma coisa que você quer compartilhar com o pessoal do que você leu aí? Deixa eu... Não, acho que por enquanto é só mesmo. Foi isso. Nayara, o que que você leu que marcou, que você achou do que a gente estudou nos últimos nas outras aulas, 3 aulas, e que nessa aula aí que você leu e tudo, e que marcou para você? Então, o que eu mais, assim, dei atenção, assim, foi as questões foi o OKR e o KPI. O OKR é uma metodologia que eu não conhecia, né, e eu vi aqui que ele é utilizado por grandes empresas, então, assim, é uma metodologia que a gente vê que realmente dá certo, dá resultados, né, ela é uma forma da gente definir e comunicar os objetivos e focar nos esforços rumo às contribuições mensuráveis que fazem a empresa avançar. E o Uhum. KPI, eu já conhecia essa metodologia na empresa que eu trabalhei anterior aqui. Se falava muito de KPI, né? Sim, lá nós tínhamos um KPI dentro do nosso salário. Nós tínhamos umas funções que eram avaliadas como KPI, e aí a gente recebia, tinha um valor que recebia pelo KPI alcançável todos os meses, sabe? Bonificação. E isso. E agora eu tô vendo também como aplicar o KPI não só dentro da função, mas dentro da organização também. Uhum. KPI. O I é de indicador, né? Indicador-chave Isso. para resultado para cada uma, né? Na verdade, os dois são indicadores, né? Tanto o KPI como o OKR também, não é isso? É, o OKR é o objetivo-chave para resultado. E o KPI É um indicador, entendi. sabe? É o Uhum. Então, indicador. no OKR, você define o objetivo e no KPI você é o indicador se você está Define o alcançando. indicador para atingir o objetivo, Sim. entendeu? Nós temos Uhum. alguns objetivos na empresa. Por exemplo, em relação à política de qualidade, nós temos o objetivo de satisfazer o cliente, tem o objetivo de satisfazer os acionistas, objetivo de sabe? Então você tem um objetivo. Aí você vai, quando você junta o OKR, você pega o objetivo e põe meta. Então, por exemplo, tem o objetivo de satisfazer 90% dos clientes. É um OKR. Aí você vai criar um indicador de satisfação de cliente, que é um KPI, tá? De satisfação de cliente, e vai medir para ver o que está acontecendo. Uhum. Legal? Sim. Né? É isso aí que, que é interessante. Né? Mais alguma coisa que você viu que você quer compartilhar, que você achou interessante? Não, o que eu li aqui foi até essa parte do KPI mesmo. O restante eu Uhum, não tá consegui bom, mas terminar, não. depois nós vamos ver até onde que vocês vão estudar nessa apostila aí para a gente continuar. Ô, Fabiane, Fabiane e Isabela, né? Oi, Sono. O que que você leu aí, Fabiane, que você achou bem interessante? A Kelly está aí hoje? Ah, Sônia. Ô, Sônia, eu tô, mas eu tô assim, tô com meu computador Tá, mas aberto. não tá. Tá bom. Hã? Tá, mas não tá. Tá, mas tá ouvindo e Isso, meu fazendo Fariz outras tá coisas. chegando por aí, tô ajeitando Eu as sei coisas. como, eu sei como é que é essa história sua. Quando tá preocupada com outra coisa. Tá tudo bem. Fabiane, o que que você leu aí que marcou, que você achou interessante? É, Sônia, a parte de planejamento estratégico, que é missão, visão, os valores, essa parte, E você conseguiu entender melhor? sim, Quando você leu aí, deu para entender um pouco melhor? deu sim. A Kelly até mostrou aqui para a gente a planilha que tem aqui, o planejamento estratégico aqui da fertilizante, Sônia. Ah, legal, né? Que aí Sim, você conseguiu ver aplicado na empresa, né? sim, isso, Aí entende melhor, né? isso. Uhum.
Legal. E aí você viu tudo que a gente falou, e como é que é, você viu como é que foi para dar fertilizantes, qual que é, né? Qual que é Isso, o isso, planejamento estratégico específico, né? isso. Uhum. E teve mais alguma coisa? E o que você achou mais interessante dentro desses itens todos, para você aplicar para você? Planejamento estratégico, dá para você aplicar na sua vida pessoal, né? Também. Sim, eu gostei mais das metas. Eu gostei mais das metas, é o que a Isabela está conversando aqui. Ah, Da gente ter uma meta para a vida da gente e seguir ela, né? ter Um um objetivo. objetivo, que é o que você quer alcançar, e botar a Isso, meta, e ir atrás, e isso, correr atrás, isso. e tentar alcançar, né? Isso. A gente tem que, na vida, a gente pode crescer, sabe? Sempre. A gente tem que querer crescer. Veja, eu que sou jovem há mais tempo que vocês, não parei no tempo. Estou querendo crescer, né? Ainda continuo querendo aumentar, crescer, aprender. Não, estou sempre aprendendo alguma coisa. Então, e vocês que são jovens? Eu, na idade de vocês, né, eu já apliquei muita coisa da qualidade na minha vida, né? E uma é melhoria contínua. Para você melhorar, você tem que crescer. E, Isabela, o que que você achou aí que você gostou mais do que você viu? Que você achou interessante? Então, eu gostei também dos objetivos e das metas, né? Porque eu falo assim, pessoal para levar para o pessoal, né? É muito importante, né? Para a gente traçar um objetivo e depois a meta, né? E na empresa a gente tem objetivo e meta para todo lado, né? Tudo quanto é processo Sim, aí, né? O Kelly você mostrou, Kelly Danilo e Nayara, depois vocês olhem a tabela de indicadores. Nós vamos mostrar mais para frente a tabela de indicadores, para vocês verem, né? Aí para todo lado. Tem alguma coisa que você quer compartilhar, Kelly, do que você viu aí, que você acha que é interessante? Você viu com as meninas aí? Então, eu mostrei para elas aqui a tabela de indicadores, né, como que é feito o processo, que você, né, você separa os objetivos, depois traça as metas, o como alcançar os resultados. Mostrei para elas aqui a tabela de indicador e o planejamento estratégicos que a gente tem aqui. Que é bem legal, né, quando a gente vê a prática, né, Kelly? Sim. Pois é, legal. É isso aí. O Danilo, o que que você leu aí que você achou interessante, que você quer compartilhar com o pessoal, que você achou que... Ô, Sônia, além do que o pessoal falou sobre metas, uma coisa que me chamou muita atenção é uma frase que eu li aqui, que qualidade agrega valor. Qualidade é... Agrega valor. A qualidade agrega valor, com certeza. E a sobrevivência da empresa vem do desempenho focado no resultado. Então a gente não pode perder o foco. É verdade, é isso aí. Né? A sobrevivência da empresa depende do resultado, porque se não tiver resultado, né, a empresa acaba, aquilo que a gente falou, né, de concorrente e tudo mais, né? Tem que pensar. E a vida da gente, a gente tem que pensar em resultados na vida. Você vê, quando a gente estuda quando a gente faz alguma faculdade, quando a gente faz qualquer curso, o resultado daquele curso você quer aprender, né? Você quer ver se você aprendeu. Então, tudo isso é importante, sabe? Tudo é foco em resultado. Por isso que a gente está falando o curso de gestão por processo voltado para resultados, né? Teve mais alguma coisa que você achou interessante? O planejamento estratégico, né? É que Aham. é preparada e sempre está um passo à frente da concorrência. E não caminhar Uhum. para ela. Lembrando sempre do PDCA, planejar, fazer, checar para ver se o que foi feito está de acordo com o planejado e ações. E vai ações, tá? Sim. Bom, aí eu trouxe para vocês, e está na apostila, depois vocês vão ver, mas alguns exemplos para vocês entenderem um pouco mais na prática isso, tá bom? Primeiro eu peguei o atendimento de um cliente numa lanchonete, tá certo?
A lanchonete, um restaurante, é, aí vocês podem pensar no restaurante da empresa, mas é uma coisa bem simples você entender. Primeiro que quem é os donos da lanchonete, os administradores, ele tem que saber o que o cliente está querendo, qual a expectativa do cliente, né? No caso de um restaurante, uma lanchonete, o cliente quer refeição rápida, quer que seja barato e quer que seja quente, né? Tá bom. Aí, qual o indicador que ele vai olhar para ver se está atendendo isso? Olha só. Primeiro, ele pode medir quanto tempo os clientes esperam na fila. Porque se houver muito demora, tem que mudar a estrutura de alguma maneira, né? Colocar mais caixa, mudar a rotina de atendimento. Que a gente tem um negócio de ir no restaurante, depois tem uma fila na lanchonete para ser atendido, uma fila para na hora de que você vai pagar, na hora que você. Aí você tem que ver qual o tempo, em qual fila. Por quê? Naquela onde está tendo a fila, você tem que diminuir isso. Porque se a pessoa quer rápido, você tem que diminuir isso. Então, a expectativa do cliente que vai na lanchonete, ele quer um atendimento rápido, tá certo? Então, se tiver muita demora, não está legal. Aí outra coisa é que é a refeição servida quente. Você pergunta, a refeição está servida quente? Se você demorar muito em entregar, a refeição vai estar fria, então a pessoa não vai querer mais. Então, você imagina se não é na lanchonete, se é numa pizzaria. Você imagina que você compra numa pizzaria uma pizza para te entregar em casa. Aí a pizza demora demais da pizzaria até na sua casa. Vai chegar fria, você já não quer mais aquela pizza, né? Então, você tem que olhar, você tem que medir isso. Está sendo servida quente? De alguma maneira, você tem que arrumar um jeito de medir isso, tá? Porque se não está quente, não vai satisfazer o cliente. Então, você tem que pensar na expectativa, né? Se a expectativa era ter quente, rápida, e você vai querer barata. Então, você tem que perguntar: o preço está competitivo? Aí você tem que sempre estar olhando os custos da empresa, sempre você tem que olhar a concorrência, como é que está. Por quê? Você já imaginou que você tem uma lanchonete, abre uma lanchonete na frente da sua, que atende, tem uma coisa mais rápida, mais gostosa e ainda mais barata? Você vai perder seus clientes, tudo. Então, você vai fechar seu negócio. Então, você tem que ter cuidado com isso. Então, aí você tem que ter os indicadores que medem. Então, você tem que pensar qual é o objetivo. O objetivo é satisfazer o cliente e o que o cliente quer, que é quente, rápida e barata. Então, você tem que medir isso para ver. Assim são os objetivos na vida. Você tem que primeiro pensar o que você quer alcançar, qual o objetivo que você quer alcançar. E aí, sabendo disso, você vai olhar se você está alcançando. Ficou claro? Aí, na hora de definir melhor os indicadores da empresa, tá? Você tem que pensar o seguinte: esse indicador, ele precisa ser uma coisa simples e rápido, mas tem que estar orientado por resultado, ok? Agora, você lembra que eu falei que indicador é o que mede a dor? Você tem que perguntar o que está dificultando a empresa ter um resultado satisfatório. Então, por exemplo, vamos voltar lá no exemplo da lanchonete. Tá tendo a refeição está sendo entregue fria. Você vai perguntar por que está sendo entregue fria? O que está acontecendo? Às vezes você tem que montar um esquema de colocar numa cuba com água quente e deixar na cuba elétrica, que você vai esquentando e manter quente ali no banho-maria. Ah, a fila está muito grande. Então, o que está dificultando? Por que a fila está grande? Ah, é porque. Aí você tem que se perguntar o porquê, tá certo? Qual que é a dor? Eu estou tendo preço bom, está tendo quente, mas a minha dor é que o cara está na fila ali muito tempo. Aí por que está tendo esse problema? Ah, está tendo esse problema porque a menina do caixa não sabe trabalhar com cartão de crédito. Opa, ó, só tem uma maquininha de, de cartão de crédito, às vezes você põe mais uma maquininha e melhora. Então, quando você pergunta qual que é a sua dor? Agora, mesmo parecendo difícil, a resposta é simples. Olha alguns exemplos que a gente trouxe. Primeiro,
Imagina uma situação na empresa. Se a empresa tem pedido em carteira para os próximos 3, para os próximos 6 meses, se a resposta é sim, se eu não posso ter o indicador de desempenho na empresa, não pode ser aumento do faturamento. Por quê? Porque eu não estou dando conta de atender, eu tenho carteira para muito tempo, tá? Lembra, eu tenho que pensar na situação e qual é a minha dor. A minha dor é que eu tenho pedido, eu não estou dando conta de entregar, eu tenho pedido em carteira para entregar para 3, 4, 5, 6 meses para frente. Então, eu preciso entregar isso mais rápido. Então, a minha dor não tem que pensar aqui em aumento de faturamento, eu tenho que pensar em como aumentar a produtividade para poder entregar mais, entendeu? Por isso que eu falei que o indicador, aquilo que indica a sua dor. Então, você tem que pensar bem numa situação antes de definir qual é o indicador. Olha uma outra situação. A empresa tem alto grau de dependência para um determinado cliente. Imagina o seguinte, que 80% do seu faturamento é para um cliente só. Você já pensou se esse cliente para de comprar de você por qualquer motivo? Né? Se a resposta for sim para isso, se você tem alto grau de dependência, tá? O indicador de desempenho, de grau de dependência, pode ser muito importante. Você medir número de novos clientes, número de visitas para conseguir novos clientes, orçamento realizado para novos clientes. Para quê? Para diminuir o grau de dependência desse cliente que você tem alta dependência dele. A gente diz que o ideal para a empresa é ter, vamos dizer, 5, pode ser 5 segmentos, pelo menos, ou 5 clientes. Não é bom você depender de um cliente só, porque esse cliente, ó, não vou falar o milagre, mas não vou falar o santo, tá? Na fertilizantes, tinha um grau de dependência muito grande de um cliente, e esse cliente diminuiu muito a compra, e o negócio pegou. Estou falando errado, Kelly? Tá certo, Sônia, isso mesmo que aconteceu. Agora, não tínhamos que ter trabalhado no grau de dependência desse cliente, trabalhar com outros clientes, agora que está trabalhando depois que perdeu o cliente, né? Na verdade, nós temos outros, mas esse era o Mas maior. o grau de dependência era muito grande deste. Uhum. Então, esse é o detalhe. Então, esse é um problema. A sua dor é ter um grau de dependência muito grande de um cliente. Evitar ter o grau de dependência, entendeu? Então, qual que é a dor da empresa? Você tem que analisar isso na hora de definir os indicadores, os melhores indicadores, certo? A situação 3. O custo de fabricação ou custo de comercialização do produto no orçamento foi atingido? Se a resposta for não, o indicador de desempenho pode ser custo operacional ou porcentagem de orçamento com problema de custo. Você imagina que você está tendo um orçamento? Imagina o seguinte: vamos pensar lá na metalurgia, que faz o orçamento para fabricar uma célula de flotação. Quanto que vai ficar? Quanto vai custar essa fabricação toda? Vai ter que fundir isso, vai ter que fazer aquilo, não sei o quê. Qual é o custo? Agora, imagina que o custo está muito alto, certo? Você vê o concorrente está vendendo por um tanto, por tal valor, você consegue um custo muito alto, tá? Você tem que tomar cuidado com isso, olhar bem o orçamento, se você pretende que o custo seja o custo da produção, seja 100 mil, por exemplo, ou 1.000, seja 1.000. E aí você, na hora que faz o orçamento, a sua empresa, na hora de produzir, está ficando em 1.500. Olha, a resposta é não. Eu preciso trabalhar com custo operacional para melhorar isso. Então, você, na hora de definir o indicador, é bom você pensar
nas situações. Por quê? Existem indicadores que são permanentes, que ele vai estar sempre medindo. Por exemplo, satisfação do cliente a gente vai sempre medir. Mas tem indicadores que são indicadores temporários, que eles são por um determinado tempo, até você melhorar o seu processo para poder atingir, tá? Ficou claro aí, gente, ó, esses exemplos bem assim, de dores do que é que está acontecendo? Agora, alguns exemplos do indicador para medir isso. Por exemplo, indicador. Taxa de conversão é um indicador. Qual é a fórmula desse indicador? É o número de novos clientes pelo número de potenciais clientes visitados. Eu quero ver o seguinte, a taxa de conversão, quanto é que eu estou conseguindo converter em cliente? Eu visitei 10 clientes e 5 começaram a comprar de mim. Então, a minha taxa de conversão foi 50%. Mas eu posso ter como objetivo aumentar a minha taxa de conversão, ok? Que é conseguir vender melhor, vender mais para aqueles clientes visitados. Aí eu posso medir, ver o que está acontecendo, ver se está aumentando, ver se está diminuindo, enfim. Tudo isso eu posso ter um indicador de taxa de conversão, tá? Aí eu posso ter uma indicação de preço médio da hora, que seria o faturamento pelo número de horas trabalhadas. Qualquer das empresas, isso é produtividade, tá certo, gente? Então, eu tenho aí qual é o faturamento, qual o número de horas trabalhadas por todo mundo, soma as horas trabalhadas por todos os profissionais, e isso eu posso medir só no administrativo, posso medir só na produção, sabe? E posso ter a produtividade para ver o que está acontecendo e ver como é que isso está se comportando ao longo do tempo, porque os indicadores é bom a gente olhar ao longo do tempo. Uma outra coisa, você pode ter um determinado produto que você, por exemplo, vamos pensar na grafite lá. Ela tem o produto que é o C95. C95 BRQ, qualquer coisa, briquete. Então, esse C95, quantos por cento ele representa na produção? Porque ele é um produto que é mais caro, tá? Então, eu posso pegar a participação desse produto dividido pelo faturamento total e medir qual que é a participação do C95 no faturamento, para ver se vale a pena continuar trabalhando ou não. Mas eu posso ver também o problema C72, que é um produto C82, não lembro se é 72 ou não, que é o lubriplant, que é um produto bem mais barato e que eu vendo mais quantidade. Mas será que está valendo a pena vender? Percentual em cima do faturamento, o que eu estou conseguindo, né? E depois eu posso ver também quanto tempo de produção dele, pelo total. Então, tem várias coisas. Então, participação do produto no faturamento ou participação do produto na produção. Então, eu tenho um indicador e tenho uma fórmula, tá vendo? Tem a fórmula, eu quero medir o custo operacional, que eu vou medir as despesas fixas pelo faturamento. Qual é o custo operacional da empresa? As despesas fixas, os custos fixos, são aquelas despesas que, faturando ou não, ela existe. Então, por exemplo, aluguel, fatura ou não, você paga aquilo. Salário, eu tenho tantos funcionários que está ali do administrativo. Pagou, faturou, não, está ali. Então, você pega essas despesas fixas, divide pelo faturamento para ver o custo operacional da empresa. Entenderam alguns exemplos de indicadores? Nayara, com essa explicação que eu fiz aqui, com esses exemplos, ficou mais claro para você o que são os indicadores, Nayara? Sim, ficou. Deu para esclarecer melhor, né? Agora Sim. você vai ter que fazer os indicadores aí do escritório, né? Então, é bom que você entenda bem para poder fazer. Então, não adianta fazer indicador que não vai levar a nada. Tem que fazer indicador que vai levar a alguma coisa. Anderson, você vai dar conta de ajudar a Nayara na hora de fazer esses indicadores?
Com essa explicação aqui, melhorou, Anderson? Com esses exemplos? Melhorou sim. E com certeza, após o curso, eu consigo ajudar ela sim. Com certeza, né? Você trabalha nos cursos e tudo mais, né? Aí poder Exato. ajudar, né? Ô, Danilo, você que não tinha, não conhecia isso ainda dos indicadores e tudo, esses exemplos deu uma clareada para você? Deu sim, Sônia. E agora dá para você entender melhor a tabela de indicadores? Entender um pouco mais, né? Tem muito para aprender, mas dá para entender um pouco. É, a gente está sempre aprendendo, né? Ô, Fabiane e Isabela, agora vocês entenderam um pouquinho melhor os indicadores que tem, os indicadores que vocês podem fazer? Quem é que está fazendo chup-chup aí? É a Fabiana ou a Isabela? É Isabela, Sônia. É sorvete. É sorvete? Doces, Deu bolo, fome. doces, olha. Bolo, tudo. Eita. Faz tudo. Geleia. Geleia, pode fazer indicador lá, pode medir a quantidade, o Isso. custo que você está fazendo, o custo O operacional, faturamento tá vai ser certo? nosso quando a compra dela. Hein? Nós vamos ajudar ela com o faturamento, porque com a Fabiana nós vamos comprar tudo. Aham. Você quer comer, né, Kelly? Eu quero é comer. O Degustador. Kelly gostou dos exemplos aí? Deu uma clareada melhor, Kelly, para você fazer indicadores melhores? Gostei. Né? Uhum. Gente, uns exemplos bem legal, né? Bom, ok, gente, agora vamos pensar em níveis de medição. Primeiro, quando a gente fala da empresa globalmente, a gente tem que pensar em indicadores da empresa. Então, por exemplo, lucratividade é indicador da empresa, tá? Agora, eu posso ter indicador do negócio, indicador que vai medir para mim o negócio, o mercado e os produtos, tá? Também eu posso ter indicador de processo, tá? Eu posso pensar nos principais negócios, principais processos, principais funções, e ter indicador de processo, que eu tenho indicador lá. Então, tem indicador geral e tem indicador mais simples. Então, por exemplo, eu tenho um indicador de satisfação de cliente, é um indicador, lucratividade, é um indicador da empresa. Aí eu posso medir o faturamento e é um indicador do negócio, lá do vendas, né? O vendas, a quantidade de vendas, o faturamento. Mas eu posso medir a produção de determinado produto, é um indicador lá de um processo, tá bom? Então eu posso ter níveis de medições diferentes, tá? E posso medir também a atividade do processo, o indicador da atividade, tá? Então, é quanto tempo que ficou no forno, quanto tempo que gastou qual o tempo da usinagem de determinados produtos. São um indicador de uma determinada tarefa, tá? Então, tem indicador, vários tipos de níveis de medição, tá bom? Agora, para que a gente usa indicador? Primeiro, eu uso indicador para medir para fornecedores, eu uso indicador para ver as entradas, os processos, para ver as saídas, né? Também indicador em relação a clientes. E as palavras-chave na hora de definir indicador? A primeira, eu tenho que pensar em representação. Esse indicador, ele é representativo? Eu tenho que pensar no modelo dele. Ele vai levar alguma coisa? Tem alguma representatividade? Se não tem, não é uma boa. Ele é quantificável, é mensurável? Dá para medir esse indicador? Porque se não der, não leva a nada. Então, para que eu vou medir, vou ter esse indicador? Tá? Às vezes até tem, mas ele não está te levando a nada, precisa ser mensurável, tá? E a ISO 9001, inclusive, ela fala que os objetivos da qualidade têm que ser mensuráveis, tem que medir de alguma coisa, tem que poder medir. Agora, também uma outra palavra-chave são as características, são os atributos, especificações, requisitos. Tudo isso são palavras-chave na hora de eu definir bem o indicador. E também eu posso ter produtos, que pode ser bem o serviço ou processo. Ou seja, sistema, funções, subprocesso, tudo isso são palavras-chave na hora de eu definir indicador. Mas, principalmente, eu tenho que saber
uma palavra-chave é o resultado que eu vou ter com isso. Qual é o efeito? O que que eu vou ter? Eu tenho uma entrada e o que que vai sair? Qual o resultado que eu vou ter? E, claro, indicador sempre temos que falar baseado no tempo. Então, por isso, a gente vai medir, tem indicador que é mensal, tem indicador que é semanal, tem indicador que é diário, e a análise você tem que saber como é a análise. Tem indicador que é semestral, anual, tá? Ok? Então, o tempo é fundamental. Na hora de eu gerar indicadores, eu tenho que pensar, ele é seletivo ou é importante? Às vezes não. Então, para que eu vou medir esse indicador? Está simples esse indicador, está claro para todo mundo. Esses exemplos que eu dei eram indicadores bem claros, então não pode ser uma coisa complexa. Agora, baixo custo de obtenção de úteis. Você não pode inventar um indicador que, para medir ele, você tem que gastar tanto tempo das pessoas medindo que o custo vai ficar muito alto, então não vale a pena, tá? Também ele tem que ser representativo ou então abrangente, não pode ser uma coisa para os cocos. Então você tem que pensar, não é indicador, não é qualquer indicador que a gente vai colocar. E precisa ser estável, não pode ser um indicador que está mudando toda hora, que, sabe, que não dura nada. Para que eu vou medir isso? Vamos medir uma coisa estável. Também tem que ser rastreável, tem que conseguir medir. Isso aí lá na Grafite foi bem interessante na auditoria, porque eles pegaram os indicadores, foi rastreando o indicador e viu que a medição estava errada. Então, você tem que conseguir rastrear e ver de onde ele surgiu. Tá? E tem que ser acessível para você conseguir medir esses indicadores. E tem que ser confiável e coerente. Não pode ser, você não pode fazer um indicador que você não confia nele, aqueles dados, sabe? Fazer dado por fazer, mas você não confia. Aí, para que você vai medir uma coisa que você não confia? Mede, mas você tem que ter um dado que você tem que poder confiar naquilo e poder comparar com alguma coisa, tá? Então, são todos requisitos importantíssimos na hora de eu gerar os indicadores. Aí, eu tenho exemplo de situação, exemplo de escolha de 5 indicadores em uma fábrica, tá? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, isso tá na apostila, eu vou pedir para vocês, nós vamos parar agora a gravação, eu queria que vocês lessem exemplos de escolha de 5 indicadores. Nós podemos ler aí agora, né, na apostila também. Pode ler na página, quer ver? Na página. Na página 12. Tem. Exemplo de situação, deixa eu ver se é isso, mesmo, na página 12. Não, escolha. Primeiro, vamos dar uma olhada aí nesses exemplos. Deixa eu puxar eles aqui. Deixa eu puxar esses exemplos aqui, é melhor. Tem 5 exemplos, acha aí na página 12, exemplo de situação em relação à definição de eficácia de indicadores. Acharam aí na página 12 da apostila? Vamos lá. Cada um de vocês vai ler um. Lê para mim o primeiro indicador aí, Nayara. O que você leu o indicador e o que você entendeu dele? Se você achou legal. Que tem a ver com pessoal esse. Achou aí, Nayara? No meio da página 12. Exemplo de Então, situação. você quer que lê o quê? O primeiro O exemplo. primeiro? O primeiro exemplo. Aqui está falando sobre o O absenteísmo, indicador. né? Exatamente. Dá uma lida, lê aí o exemplo, como é que ele é, por favor. Se o objetivo for mensurar a motivação do pessoal, o indicador do absenteísmo não caracteriza uma boa alternativa. Um profissional que não falta ao trabalho não necessariamente possui um bom nível de motivação. Trata-se de um indicador inválido para o objetivo. O que você achou isso aí?
Que no caso não é um indicador de motivação, porque ir trabalhar, no caso, é obrigação, né? Ele pode trabalhar estando motivado ou desmotivado. Aham. Então, você tem que pensar qual é o seu objetivo e ver qual que é o melhor indicador, concorda? Sim. É isso que ele quer dizer. Você tem que pensar direitinho se o seu indicador está medindo aquilo que você quer, tá certo? É isso que é Uhum. o indicador. Então, o que que é o seu objetivo? É mensurar a motivação? Se for, às vezes, absenteísmo, muitas vezes a pessoa acha que é absenteísmo que pode ser, às vezes pode ser, a pessoa pode faltar por falta de motivação, mas nem sempre uma coisa quer dizer a outra, né? Assim, você tem que pensar, se o objetivo é medir motivação, você tem que achar uma forma de medir a motivação, correto? Você que é do RH, concorda com com essa colocação aí, Nayara? Concordo. Concorda, né? Tá bom. Agora, o Danilo, dá uma olhada aí o segundo indicador. Dá uma lida para nós o segundo indicador. Danilo, o Fabiane, você vai ler para mim o terceiro indicador, tá? Ler e explicar, entender aí, e o Anderson o quarto indicador. Danilo, tá aí? Passa para o terceiro aí, Fabiane. Acho que o Danilo pode não ter ouvido. Vai lá, Fabiane. Uma fórmula com um componente número de clientes potenciais é geralmente não quantificado. Trata-se de um parâmetro abstrato, cuja contagem dependerá de regra, banco de dados finito, por exemplo. Regra estabelecida de maneira estimada. Você saltou uma linha. A não ser que o universo potencial seja limitado. O que que é o detalhe? Olha só. Número de clientes potenciais. Como é que você sabe o número de clientes potenciais? Clientes potenciais é clientes que podem vir a comprar da empresa, tá? Então, clientes potenciais. Então, eu não tenho, esse aí não é quantificável, não tem como quantificar. Porque pode surgir uma empresa nova, né? E você tem que estimar bem, né? A não ser que você tenha uma coisa bem limitada, entendeu? Um banco finito, uma quantidade de clientes potenciais. Eu vou trabalhar com 100 clientes potenciais, ok? Então, tem que ter cuidado na hora de definir o indicador, tá? Ô, Danilo, você voltou? Isabela, lê para mim o segundo aí, Isabela. Indicador de taxa de ocupação. O indicador taxa de ocupação de determinada máquina e taxa ociosidade da mesma são indicadores mutuamente excludentes. Excludentes. Ou seja, um é complementar ao outro. A queda na taxa de ociosidade implica necessariamente em um aumento na taxa de ocupação. Nesses casos, monitorar o desempenho de um deles apenas já é o suficiente. Tá certo, gente? Então, na hora de pensar no indicador, olha só. Às vezes, para que que eu vou medir taxa de ociosidade e taxa de ocupação? Se uma coisa exclui a outra. Se eu medir a taxa de ociosidade, automaticamente eu estou medindo a taxa de ocupação. O que que é isso? A taxa de ocupação é uma determinada máquina. Ela está sendo ocupada 24 horas no dia, né? Então, eu quero ver quanto que ela está ficando sem trabalhar, ficando ociosa. Então, eu posso ver ou medir a taxa de ocupação
ou medir a taxa de ociosidade. Então, na hora de medir, não tem por que a gente medir duas coisas que um é excludente ao outro, correto? Vê para mim aí, Anderson, a 4, o 4. Estipular uma meta de um indicador, valor de estoque sobre o valor ativo circulante, para que o gerente de produção a atinja, se mostra incontrolável. Haja vista tal gerente não ter subsídios para agir ativamente no sentido de atingir a meta, como fatores exógenos, exógenos como flutuação do preço de matéria-prima e a eficácia no processo de compras, exercem influência direta. O ideal é estipular tal indicador em termos de quantidade de peças em estoque ou giro de estoque, e não em termos monetários. Entenderam, gente? Então, cuidado na hora de você estipular uma meta do indicador. Porque, por exemplo, você põe aí, é o indicador, o valor do estoque ativo circulante. Mas você não tem domínio sobre isso. Porque é uma coisa que não dá para você controlar, por causa do preço de outras coisas que vem ali. O estoque, como é que eu vou controlar isso? Agora, se eu controlar a quantidade de peças no estoque, aí já é uma coisa mais controlável, tá certo? O giro do estoque, tá? Não em termos de dinheiro, porque eu não tenho condição de ver esse valor, não depende, às vezes, de mim. Então, isso na hora de definir, são situações em relação à definição de um indicador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de definir o indicador. Vou parar a gravação, tá? E nós vamos passar o exercício para vocês fazerem, que eu quero que vocês continuem estudando, porque amanhã nós vamos dar continuidade nisso aí, tá bom? Então, vou parar aqui a